A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Números e hoje nós vamos meditar no capítulo 20, os versículos 1 ao versículo 6, que nos diz assim: Chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zim, no mês 1, o povo ficou em Cádiz, e Miriam morreu ali, e ali foi sepultada. E não havia água para a congregação, então se congregaram contra Moisés e contra Arão, e o povo contendeu com Moisés e falaram dizendo: Antes tivéssemos expirado, quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. E por que nos trouxeste a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos ali, nós e a nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar mau, lugar não de semente, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante da congregação, à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, este capítulo 20 de Números, grave aí, vai fazer parte da história de Moisés, pois vai fazer uma grande mudança na sua vida. Vejamos, meus queridos, que este texto traz dois registros que nos chamam a atenção. O primeiro deles registra que, neste dia, Moisés perde a sua irmã. A Bíblia diz que Miriam, irmã de Moisés, morre e ali ela é sepultada. Logo, imediatamente à morte de sua irmã, a Bíblia vai nos mostrar que o povo de Israel, aquela nação que estava caminhando debaixo da direção de Deus, que era manifestada através da nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite, passa agora a murmurar, a reclamar com Moisés por causa da falta de água para as pessoas e para os animais. Pois nós vamos perceber aqui que estas pessoas que estavam caminhando com Moisés, elas conseguiram perder completamente a visão a respeito das promessas que Deus lhes havia entregado. Pois, conforme o relato bíblico, tudo o que eles conseguem enxergar era contrário às promessas de Deus. E até parece uma certa provocação à abordagem, à argumentação utilizada para a sua reclamação, a sua murmuração a Moisés por causa da situação em que eles estavam vivendo naquele momento. Pois o texto diz que eles preferiam ter morrido juntamente com os seus irmãos, fazendo uma referência à rebeldia que havia agora há pouco acontecido e que a terra os havia engolido, os rebeldes. Mas nós lemos lá naquele texto que eles saíram todos correndo com medo de perecer juntamente com aqueles. Agora, eles já dizem que melhor teria sido
se eles houvessem perecido juntamente com eles. Outro ponto que demonstra a gravidade da cegueira em que eles viviam é que, enquanto Deus havia lhes prometido que iria conduzi-los a uma terra boa, a uma terra que manava leite e mel, eles vão dizer que, na verdade, o que eles tinham era uma terra que não produzia, era um lugar mau, que não tinha semente, que não tinha figos, que não tinha vides, que não tinha romãs, que não tinha ainda água para beber. Veja que eles precisavam de água e eles criam toda uma situação, né, aumentando o caos do momento que eles viviam para ter argumentos diante de Moisés. Então a Bíblia vai nos mostrar, a partir do versículo 7, que então o Senhor responde a Moisés. E na solução do Senhor para o povo que precisava de água, disse o Senhor a Moisés. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai à rocha perante os seus olhos, e dará água. Então Deus dá a solução a Moisés, dizendo: olha, você vai ajuntar o povo diante de uma rocha. O Senhor certamente já havia mostrado tanto a Moisés quanto ao povo aquela rocha naquele deserto, e o Senhor disse: olha, você vai falar à rocha, e a rocha vai produzir água para que o povo possa beber. E a Bíblia diz que Moisés está irado com o povo. Moisés está indignado com o povo por causa da sua murmuração. E no versículo 11, a Bíblia diz assim: olha, então Moisés levantou a sua mão. Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes. Então a rocha jorrou água para o povo beber. Só que esta atitude de Moisés, ela trouxe a ira de Deus sobre a sua vida. Esta atitude de Moisés fez com que o Senhor não permitisse que Moisés entrasse na terra prometida. Vejamos, meus queridos, que Moisés era um líder que tinha um respeito tanto do povo quanto do próprio Deus. E agora, quando Deus diz para Moisés: olha, falai à rocha, e ela vai produzir água para o povo beber. E a Bíblia diz que Moisés, irado com aquela situação ainda, ao invés de falar à rocha, ele fere a rocha. E então a rocha dá água para beber. Eu fico aqui imaginando, a situação de Moisés era muito desconfortável, porque ele vinha de contenda em contenda, e isso demonstra que um líder, ele tem as suas razões muitas vezes para estar irado com o seu povo, mas a Bíblia nos diz que há um risco muito grande de a ira produzir o pecado, pois uma pessoa que está agindo na ira, geralmente ela não tem controle da sua situação e ela age fora da vontade de Deus. Foi o que aconteceu com Moisés. Deus disse para Moisés: olha, fala à rocha, diz para a rocha produzir água, e ela vai produzir água, mas a Bíblia revela que Moisés tocou, que Moisés feriu a rocha. Esta rocha que produz água, ela representa a Cristo, aquele que é a fonte,
de água para as nossas vidas. E Ele ouve quando nós clamamos. Não precisamos feri-lo para que Ele possa nos socorrer, para que Ele possa prover para as nossas vidas. Basta que somente nós falamos a Ele, expressamos a Ele, e Ele vai entrar com providência em nossa vida. Deus nos ajude a desfrutar da bênção desta rocha que é Cristo em nossas vidas.